Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai começar um novo livro nessa jornada de ler de Gênesis a Apocalipse. Mas antes de começar a explicar um pouco, dar uma introdução sobre o livro e começar a leitura do capítulo 1, queria pedir para você que está me assistindo pelo YouTube, se inscreve no canal, e você que está assistindo pela página do Facebook, segue a página para vocês ficarem sempre sabendo quando eu posto novos vídeos e acompanhar esse projeto lindo que é estudar a palavra de Deus. Então, gente, hoje a gente vai começar a ler o livro de Levíticos, e esse nome ele deriva da tribo de Levi, que essa tribo ela foi destinada ao serviço religioso do templo. Então aqui a gente vai ver mais os registros dos deveres que eles tinham, né, que os levitas tinham. Esse livro, assim como Gênesis, Êxodo, Números e Deuteronômio, foi escrito por Moisés, e muitos estudiosos afirmam que esses 5 livros eles formam uma unidade, e como a gente sabe, os versículos, os capítulos, eles foram introduzidos para facilitar o estudo e a leitura da palavra, então nem sempre eles estavam aqui nas escrituras. E esses 5 livros, né, formando uma unidade, eles formam a Torá, a Lei e o Pentateuco. Então, o que deixa ainda mais evidenciado de que esses 5 livros são um livro só, né, são uma sequência, é que em hebraico o nome desse livro que a gente vai começar a ler é justamente a primeira frase que começa esse livro, que é "E chamou o Senhor". Então, essa letra E, né, a gente vê que tem uma conexão entre o livro de Êxodo e o livro de Levítico. E outra questão é o livro de Êxodo, ele termina com o tabernáculo, e o livro de Levítico começa com o assunto das ofertas, então realmente indica uma continuidade aqui, vamos dizer assim. Esse livro, gente, ele vai mostrar a santidade de Deus e a pecaminosidade do homem. E aqui a gente vai ver que ele vai explanar o caminho pelo qual o homem podia restaurar sua comunhão com Deus e também obter a santidade. É mais ou menos assim, a gente vai ver claramente, né, um Deus santo e o pecado do homem e o que o homem deveria fazer para caminhar assim e conseguir ter um relacionamento e ter a comunhão com Deus novamente. Então a gente vai ver que é uma tarefa um pouco difícil, mas à medida que a gente vai estudando os sacrifícios e os rituais, a revelação do que tudo isso significa começa a ficar um pouco mais clara na nossa mente. Então, não pode haver paz com Deus sem o perdão do pecado. Então, isso só era possível com o derramamento do sangue de um animal sacrificial, apontando diretamente para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, através do tabernáculo, gente, e com as ofertas e através dos sacerdotes, os remidos de Deus podiam ter comunhão com ele, servindo a ele e sendo o povo santo dele, levando uma vida santa e expressando a ele. Aqui em Levítico, a gente vai ver que Cristo é tudo. Então ele é as ofertas, ele é o sumo sacerdote, é tudo na vida do povo remido de Deus. Então o centro desse livro é Cristo, e a gente vai ver que é cheio dele aqui. Então, tanto o tabernáculo quanto as ofertas são tipos de Cristo. Então, Cristo como tabernáculo, ele traz Deus ao homem, e Cristo como as ofertas traz o homem a Deus. Então, isso indica que há um tráfico de mão dupla aqui. Então, Cristo vem a nós como tabernáculo e depois vai a Deus como as ofertas. Gente, isso é lindo demais, né? E aqui no capítulo 1, a gente vai conversar um pouco sobre a oferta de holocausto, que é o Cristo que satisfaz a Deus. Então, o holocausto é um alimento de Deus que traz alegria e satisfação. O holocausto representa Cristo como aquele que leva uma vida para Deus, para a satisfação de Deus. Então, se a gente for ver o ministério de Jesus aqui na Terra, a gente vai ver que ele é perfeito, ele levou uma vida perfeita e de entrega absoluta a Deus, que o satisfez plenamente. Então ele estava totalmente apto para ser o nosso holocausto. E nesse capítulo a gente vai ver 3 tipos de oferta de holocausto. A oferta com touro, com a ovelha ou cabra, e a oferta com a rola ou um pombo. Então, como a gente sabe, né, tudo isso representa a Cristo, mas isso não significa que ele tenha vários tamanhos. Por exemplo, ele é grande como um touro ou ele é pequeno como uma pomba. Não.
Isso mostra em termos de experiência. Aí sim, a experiência que a gente tem com ele varia de tamanho. Então não é o que ele é, mas o que nós experimentamos. Por exemplo, o nosso relacionamento e intimidade com ele vai mudando de tamanho. Por exemplo, um crente convertido há pouco tempo, ele tem uma experiência com Cristo. Um crente que conhece ele já há bastante tempo, tem uma intimidade com ele, tem outra experiência. Então, esses 3 tipos de holocausto são nesse sentido, tá? Então, depois dessa explicação, desse panorama aqui que a gente viu, vamos começar a leitura do capítulo 1 de Levítico. E chamou o Senhor a Moisés e da tenda da consagração lhe disse: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós apresentar oferta ao Senhor, trareis as vossas ofertas de gado ou de ovelhas. Então antes Deus falava com Moisés no topo do Monte Sinai, né, não permitindo na verdade ninguém se aproximar de lá, só Moisés, né, quando ele era chamado. Mas agora a gente vê que Deus fala da tenda da consagração, né, da nuvem sobre o propiciatório no Santo dos Santos. E a gente vê aqui que, mais uma vez, Deus está dando a orientação, a instrução. Então, eles não decidiam nada, eles apenas obedeciam o que Deus havia instituído, né? O que Deus havia instruído para eles. E aqui nesse versículo, né, a gente vê que quando a gente for nos apresentar diante do Pai, né, a gente não pode nos apresentar de mãos vazias. A gente tem que levar uma oferta, e essa oferta é Cristo. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá ele um macho sem defeito. A entrada da tenda da consagração o oferecerá, para que seja aprovado pelo Senhor. Então, todas as ofertas queimadas que a gente vai ver aqui, né, as ofertas de holocausto, eram com animais vivos, capazes de se mover, agir de acordo com sua vontade própria. Então, para que Cristo ele fosse um holocausto para Deus, ele tinha que ser uma pessoa viva, mas cuja vontade estava sujeita à vontade de Deus. Então, aqui a gente vê que o holocausto ele tinha que ser sem defeito, sem manchas, e a gente sabe que Cristo ele não tinha defeito, ele não tinha mancha, ele era perfeito por dentro e por fora. Mais uma informação que a gente tem aqui era que o holocausto era oferecido à entrada da tenda da consagração, né? Ou seja, no átrio do tabernáculo. E o átrio representa a terra. Então, o holocausto oferecido no altar do pátio, né, que é o átrio, era aceito perante Deus. O altar representa a cruz, e a cruz na qual Cristo se ofereceu estava na terra. Então, ele se ofereceu na terra, mas ele foi aceito por Deus e diante de Deus. Então, ele se ofereceu na terra, mas ele estava na terra, né? A cruz estava na terra, mas ele se ofereceu diante de Deus. Porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que este seja aceito a favor dele para a sua expiação. Então, o ofertante, quem estava indo levar a oferta, não apenas deveria levar a oferta, mas também colocar a mão sobre ela, e isso significa identificação, significa união com a oferta, né? Não significa substituição, está sendo substituído um por outro. Então, colocar nossas mãos sobre a oferta significa que nós somos um com a oferta e ela é um conosco. Então, quando a gente impõe nossas mãos sobre Cristo como nosso holocausto, nós somos unidos a Ele, nos tornamos um só. Então, isso indica que todas as nossas fraquezas, deficiências, falhas, defeitos, eles são carregados por Cristo. E também tem o lado oposto, né? Todas as virtudes de Cristo, a sua perfeição também passa a ser nossa. E aqui, gente, eu quero focar um pouco nessa palavra expiação, né? Que nos é mencionado aqui. Expiação também pode ser traduzido como propiciação, né? Que significa cobrir, perdoar, anular, reconciliar. Então, anteriormente, a gente tinha um problema com Deus e Deus tinha um problema conosco. Mas Cristo, ele propiciou, ele reconciliou nossa situação diante de Deus e cuidou de todos esses problemas. Agora, a gente precisa colocar as mãos sobre ele, e todos os problemas que existiam entre nós e Deus e nós são resolvidos, permitindo a gente, né, nós seres humanos, ter paz e comunhão com Deus novamente.
Depois degolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue e o espargirão em volta do altar, que está à entrada da tenda da consagração. Então, a oferta foi abatida, né? Ela foi morta para que o sangue fosse derramado e assim houvesse o perdão, porque sem derramamento de sangue não há perdão. Depois o sangue foi aspergido sobre o altar, né? E ao redor do altar, para que essa oferta queimada fosse aceita por Deus, indicando que Cristo, ele foi morto também, foi derramado o seu sangue para que Deus aceitasse essa oferta como o perdão, né? Vamos dizer assim. Então, esfolará o holocausto e o partirá em pedaços. Então, o fato aqui da oferta ter sido cortada em pedaços significa que Cristo estava permitindo que todo o seu ser fosse quebrado, né? Não quebrado os ossos, mas por dentro dele, né? Então, como holocausto, Cristo, na verdade, a gente vê em toda a sua história, ele foi cortado em pedaços. Isso aconteceu quando as pessoas disseram coisas cruéis a ele, quando ele estava pendurado lá na cruz, né? O pessoal, além dele estar sofrendo muito, né? Tanto a angústia espiritual como a física, né? Ele devia estar sofrendo muito. Ainda chega pessoas e falavam assim: ah, ele salvou os outros, mas ele não pôde salvar a si mesmo. Ah, mas você não estava falando que você era o Cristo, o rei de Israel, o rei dos judeus? Desce agora da cruz, então, para que a gente acredite, né? Então, nisso ele foi realmente cortado em pedaços. E o ato aqui de esfolar o holocausto indica que Cristo estava disposto a permitir que a manifestação externa de suas virtudes fosse despojada, né? Fosse roubada dele. Lá em Marcos, no capítulo 3, no versículo 22, a gente encontra o exemplo disso, né, onde as pessoas falavam assim: ah, ele tem o Beelzebu, né, e pelo príncipe dos demônios ele expulsa os demônios. Então a gente viu que Cristo, ele foi realmente difamado e roubado da sua beleza e de suas virtudes. O pessoal falava o que ele não era, tá? Então isso aqui significa esfolar, né? Isso significa que ele realmente aceitou, ele não retrucava, vamos dizer assim. Os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo sobre o altar, colocando em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e a gordura sobre a lenha que estava no fogo em cima do altar. Então, como indica lá no livro de Hebreus, no Novo Testamento, Arão é um tipo de Cristo e os filhos de Arão tipificam os crentes, né? Tipificam nós. E nesse capítulo a gente não vai ver nenhuma ação realizada pelo sumo sacerdote. A gente vai ver, em relação a essa oferta de holocausto, a gente vai ver que só fala mesmo dos filhos de Arão. Então eles são mencionados bastante, são mencionados no verso 5, 7, 8 e 11. E, gente, os versículos 7, 8, 9, 12, 13 e 17 falam de fogo, que representa o Deus Santo. E a gente também consegue ver isso lá no livro de Hebreus, onde diz que nosso Deus é um fogo consumidor. Então, as vísceras, porém, e as pernas, ele as lavará com água, e o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Então, gente, Cristo ser lavado aqui, vamos dizer assim, essa oferta ser lavada, não significa que Cristo, nosso holocausto, era impuro. Quando Jesus viveu aqui e andou aqui na terra, o Espírito que estava nele continuamente o guardou e o protegeu para que ele não se sujasse. E a gente também precisa experimentar isso aqui. Na verdade, a gente precisa experimentar isso que Cristo experimentou, né? Sendo limpo e lavado pelo Espírito Santo que habita em nós. Nesse versículo aqui, no versículo 9, a gente vê que a palavra diz que exalava um cheiro agradável, um aroma que proporcionava satisfação, paz e descanso. Então, esse aroma satisfatório é uma alegria para Deus, né? Então, deixava ele satisfeito e ele aceitava o holocausto. E é isso, gente. O holocausto denota a rendição absoluta de Cristo para a satisfação de Deus. E a maneira de satisfazer a Deus viver uma vida de entrega absoluta para Deus. Mas nós,
mesmos, com a nossa natureza pecaminosa, a gente não consegue viver isso. Então, por isso, a gente deve tomar Cristo como o nosso holocausto. A gente deve colocar nossas mãos sobre ele, indicando que a gente quer nos identificar, nos unir com ele, ser um com ele e levar a mesma vida que ele levou aqui na terra. Se a sua oferta for de gado, miúdo, de ovelhas ou de cabritos, para o holocausto oferecerá macho sem defeito. Ele o degolará ao lado do altar que dá para o norte perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, espargirão o seu sangue em volta do altar. Depois ele o partirá em pedaços, como também a sua cabeça e a sua gordura, e o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Então, aqui a gente está vendo o segundo tipo de holocausto, né? E os dois primeiros, tanto que a gente acabou de falar quanto esse que a gente acabou de ler, o bezerro, a ovelha e a cabra, eles eram apresentados da mesma maneira, né? Primeiro a oferta ela era abatida, não era morta, e isso era feito pela pessoa que estava levando a oferta, não pelos sacerdotes. Depois a oferta era esfolada, era cortada em pedaços. Depois que a oferta fosse cortada, ela era lavada, né? As partes internas e a perna dela era lavada. E a oferta, então, estava pronta para ser colocada no fogo, onde ela iria permanecer lá até ser consumida completamente. E assim, nenhuma das partes iria ser rejeitada por Deus. Então, esses dois tipos de holocausto, eles eram oferecidos da mesma forma. Se a sua oferta ao Senhor for holocaustos de aves, trará a sua oferta de rolinhas ou de pombinhos. O sacerdote a trará ao altar, que torcerá o pescoço e a queimará sobre o altar. Espremerá o seu sangue na parede do altar, tirará o seu papo com as suas penas e o jogará junto ao altar para o lado do oriente, no lugar da cinza. Rasgará a ave pelas asas, porém não a partirá, e o sacerdote a queimará em cima do altar sobre a lenha que está no fogo. É holocausto, oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Então aqui a gente leu o terceiro tipo de holocausto, né? Os rolos e os pombos. Então ele foi oferecido de uma maneira diferente do primeiro e do segundo. Então o primeiro e o segundo o sacerdote não fazia nada, exceto derramar sangue no altar e em volta do altar, né, e organizar os pedaços na grelha, né, no fogo, para que o fogo consumisse. Mas nesta oferta a gente vê que o sacerdote, ele fazia tudo, né? Então o ofertante só trazia a oferta e quem fazia todo o resto era o sacerdote. E aqui, gente, a maneira como o holocausto é oferecido, como a gente falou no início do vídeo, né, difere de acordo com a nossa idade espiritual, de acordo com a nossa capacidade espiritual. Então, essa pessoa que oferece, né, oferece os pombinhos e as rolinhas, ela é jovem na vida espiritual e ela precisa amadurecer, né? Essa pessoa precisa... na verdade, essa pessoa está conhecendo a Cristo e à medida que ela vai conhecendo, vai se aprofundando mais e mais, a gente vai ver que ela vai experimentá-lo de maneiras diferentes, ela vai começar a experimentar cada detalhe, cada aspecto, e Cristo como holocausto vai aumentando de tamanho. Então, a gente deve experimentar Cristo e então oferecê-lo a Deus, né? Experimentar Cristo é equivalente a seguir os seus passos, né? É realmente falar assim, não vivo mais eu, né? Mas Cristo que vive em mim. E pra gente levar uma vida igual a ele levou aqui na Terra. Lá em Filipenses, gente, capítulo 1, versículo 21, Paulo, ele fala o seguinte: para mim, o viver é Cristo. Então, Paulo, ele não tomou Cristo como um exemplo a ser seguido e nem imitou as coisas que Jesus fazia. Paulo viveu Cristo. Então, em vez da gente imitar ele, em vez da gente tomá-lo como exemplo, a gente deve vivê-lo. E para viver Cristo, a gente deve invocar o seu nome e desfrutá-lo. Tá bom, gente? Esse é o capítulo 1 de Levítico. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que tenha sido claro para vocês. E vamos continuar nessa jornada linda pela palavra de Deus, né? Estudando a palavra de Deus, que é realmente uma coisa maravilhosa. E cada vez mais a gente fica mais apaixonado
por esse Deus, né? Por esse Deus triuno. E a gente consegue perceber o quanto Ele nos ama. Amém? Então, fiquem com Deus e até o próximo capítulo.